A paz, amados, Deus vos abençoe poderosamente e nós estamos aqui reunidos mais uma vez nesta live hoje para falarmos sobre a libertação que Deus faz na nossa vida através do nosso reconhecimento do nosso pecado, nossa conversão. Vai ser uma live poderosa porque a gente vai subindo aí 3 degraus para amanhã a gente começar a falar propriamente das áreas que precisam ser transformadas. Amanhã a gente fala de área financeira e hoje, pedindo a Deus essa graça, essa maturidade de reconhecermos as nossas fragilidades, os nossos pecados. Todos nós temos pecados. Todos nós cometemos erros, mas existem algumas coisas que já não condizem com aqueles que dizem que são cristãos. Então, sejam extremamente bem-vindos e se preparem, porque nós vamos subir com tudo no mundo espiritual nesta noite. É com uma grande alegria que eu estou aqui hoje para partilhar com você. Eu rezei muito hoje, pedi muito a Deus a graça de trazer a palavra correta, a palavra certa, aquilo que estava no coração de Deus para você. Mas antes de começar a live, até mesmo de silenciar aqui os comentários, quero falar acerca do jejum. Tem muita gente confusa com relação ao jejum. Gente, eu já falei em alguns vídeos, existem várias explicações da Canção Nova, da comunidade Shalom, que são comunidades onde nós podemos confiar naquilo que eles falam, né? Que falam muito sobre jejum. Então, por exemplo, vou falar mais uma vez, jejum é uma privação alimentar. Abstinência é outra coisa. Abstinência de carne, abstinência de doce, abstinência de rede social. Então, são coisas distintas. Eu tô falando isso porque muita gente, mas é muita gente mesmo, muito desesperado por causa dessa questão do jejum. Acalma seu coração, faça tudo no seu flow, vai fazendo da forma que você entende e Deus vai com certeza testificando no seu coração. Amém? Alessandra, que tipo de jejum você faz? Eu gosto de fazer o jejum que eu inicio às 23 horas e encerro às 13 horas do outro dia, sem me alimentar. Posso beber água? Posso. É da Alessandra. Já passei muito mais tempo sem me alimentar, mas hoje, em decorrência da saúde, não posso fazer. Então, você procure com calma. Procure com calma, a gente tem aí a quaresma inteira pela frente para nós realmente fazermos o nosso jejum. A privação de carne, a abstinência. Jejum é quando eu tiro refeições do meu dia a dia. Então, só para esclarecer, para tranquilizar você, tá? Deus vai deixar de me honrar porque eu deixei de fazer o jejum? Não, de jeito nenhum. Sabe? Deus é amor, Ele conhece seu coração, Ele conhece a sua verdade e Ele está realmente interessado em fazer o melhor para você. Amém? A gente vai começar a nossa live. Deixa eu só abrir aqui. Eu abro janela, eu fecho janela, misericórdia. Vamos lá. A gente vai começar a nossa live agora falando nesse terceiro nível que vai dar subsídios e embasamentos para nós lutarmos a partir de amanhã, porque amanhã a gente já começa falando de vida financeira e eu vou falar no âmbito humano e no âmbito espiritual. Então que você já possa se preparar. Primeiro dia do cerco de Jericó, falamos sobre o quê? Mente. Segundo dia, falamos de quê? Brechas. Terceiro dia, gente, não é minha internet. Tem gente falando que tá travando, não. Eu estou com os celulares todos aqui atrás ligados para ver se vai estar dando pausado e tudo mais. Tá funcionando normalmente, viu? Então, não é, e eu vou continuar a live normal, vai tranquilizando seu coração. Não fica desesperado, tá travando, tá isso, tá aqui. Não, vai com calma, vai com tranquilidade, viu? Vai no seu flow, com toda tranquilidade, Deus vai fazer. Como nós vamos falar hoje de pecado, tem gente que fala assim, ai, mas falar sobre pecado é julgamento da vida alheia. Lógico que não, cada um que cuide do seu problema. O seu pecado é seu, não é meu. Então, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui apenas para dizer aquilo que Jesus nos disse acerca dessa partilha. Amém? Então, nós vamos com toda a tranquilidade do nosso coração nos preparar para aquilo que Deus já tem para nós. Vou deixar, porque eu vou desativar os comentários, mas vou deixar para você. Eu estou tomando o maior cuidado com essa questão de internet. Ela está normal. Se está travando aí,
é a sua, mas você vai ficando também tranquilo e não surta. Não surta, porque surto também não é de Deus. A gente vai na tranquilidade para falar de um assunto seríssimo e que nos dá muita autoridade no mundo espiritual. Que Deus possa te capacitar nessa partilha desta noite e que você realmente saia desta noite com uma unção específica para guerrear amanhã dentro da sua vida financeira e da sua vida profissional. Que Deus te abençoe em totalidade. Vou desativar os comentários e a gente sobe agora mais um degrau na nossa maturidade espiritual. Vamos lá, deixa eu desativar aqui para vocês irem prestando a atenção no que é falado. Hoje, terceiro dia, quebrando as muralhas do engano e do pecado. Eu estou olhando aqui porque eu sempre faço um script. Vida transparente e íntegra, quebre os vínculos com o engano. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5, versículo 1. Paulo é tão assertivo nessa colocação quando ele diz assim: não volte lá atrás, não volte no vômito, não volte nos erros. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Falar sobre pecado em pleno século XXI, para um povo que tudo está doendo, machucando, parece que você está ofendendo a pessoa. Mas na realidade, isso não é uma ofensa. Porque eu e você fazemos uma análise pessoal da nossa vida e entendemos quais são as áreas que nós precisamos mudar. Ontem a gente falou de brecha, falamos de vícios, falamos de comportamento, falamos de hábitos. Hoje nós vamos falar sobre pecado. Pecado. O que é pecado? Tudo aquilo que transgride as leis do Senhor. Tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que vai contra aquilo que Deus falou. Ponto. Se ele falou que é sim, sim. Se ele falou que é não, não. E por que que a gente hoje, em pleno século XXI, não consegue lidar com essa realidade de confrontar o nosso pecado? Hoje pode ser a live que tenha menos pessoas, porque quando nós vamos falar de algo que mexe na ferida humana, as pessoas não gostam. Mas eu estou dizendo para você que na batalha espiritual não tem conversa. Ou você alinha a sua vida com Deus verdadeiramente, ou você vai perder. Você vai perder. Então o que a gente assume com Deus? Eu assumo o meu alinhamento. Eu assumo, Senhor, a minha verdadeira conversão. Eu quero, Jesus, colocar todas as minhas limitações diante da tua presença. Gente, eu também tenho os meus pecados e também sou limitada. Eu só tenho feito com Deus algo há muitos anos. Existem pecados que querem se tornar pecados de estimação, que são aqueles pecados recorrentes. Sabe aquela coisa que você vai lá, você confessa, aí você vai lá, comete de novo. Aí você vai lá, você confessa, aí você vai lá, comete de novo. Aí uma hora eu falei assim, ô Deus, na boa, chega, né? Porque eu tô brincando com o Senhor. Mas isso é coisa da Alessandra. E quanto mais eu fui me aproximando, mais ele foi me dando esclarecimento e embasamento para tudo que eu vivo hoje. Ele foi me dando embasamento e conhecimento para tudo. Então, nós vamos falar de coisas pessoais. Não tem nada a ver com seu marido, não tem nada a ver com seu filho, não tem nada a ver com sua sogra, não tem nada a ver com seu namorado, não tem nada a ver com a sua esposa, tem a ver com você. Quem é você? Porque a gente pode falar, não, isso eu não faço, aquilo também eu não faço, assim também eu não faço, mas nós fazemos outras coisas. Só que antes de falar de pecado, eu quero falar sobre o Espírito Santo. Ele que nos convence acerca de tudo. Ele que nos convence se nós estamos falando demais. Ele que nos convence se nós estamos julgando demais. Ele que nos convence se a fofoca está na nossa vida. Ele que nos convence se a preguiça entrou na nossa história. O Espírito Santo nos convence acerca do adultério. Ele nos convence acerca das relações sexuais desregradas, que também não pode falar hoje no século XXI, mas todo mundo pula de cama em cama e parece que a cada cama que você vai pulando, vai ficando uma parte da pessoa, uma parte de você. Porque no final é só um vazio, um buraco, um escombro. Não tem mais nada. Vamos parar de brincar com a nossa sexualidade, é algo tão especial que Deus nos deu e que Deus quer que nós cuidemos com zelo. A sexualidade alinhada em Deus é uma bênção. Meu Deus, que bênção, foi Ele que criou isso. Se Deus não quisesse que houvesse sexo entre homem e mulher, Ele não teria criado. Porém, existem regras diante do Senhor. Então a gente tem que cumprir as regras diante de Deus. Hoje, as pessoas destroem casamento como se fosse assim, tá tudo bem. O que que tem? O que que tem?
Tá errado, gente. Hoje as pessoas traem largado. Traem em todos os âmbitos, traem nas relações afetivas, traem nas amizades. É pecado sim. Porque quando eu traio a sua confiança, eu estou ferindo o coração do Deus eterno. Quando eu traio a sua confiança, eu estou ferindo o coração do Deus eterno. E nós, como cristãos, precisamos reavaliar todas essas questões para a gente entrar no mundo espiritual. Como é que você vai dar ordem de comando no mundo espiritual se você não tem? A palavra que eu vou usar é um pouco dura, mas que você entenda, se você não tem moral no mundo espiritual. Fui atender um caso de libertação, já contei isso em vários lugares, mas é um dos casos que ficam mais registrados na minha mente. E aí era um caso grave de um jovem que estava realmente acometido mesmo de uma manifestação violenta. O inimigo realmente tomou aquele menino. Padres oravam, pessoas de libertação oravam. Então todos os eventos que ele ia, ele manifestava, e eu estava pregando um evento, e nesse evento eu ia pregar sobre o Espírito Santo, ia fazer efusão, orar por derramamento do Espírito Santo, clamar, que é o que eu gosto, eu sou apaixonado com o Espírito Santo de Deus. E aí esse menino manifestou de uma forma violenta. Quando terminou a pregação, me chamaram se eu poderia ajudar também nas orações, e eu fui. Eu tenho um amor muito grande por esse ministério que lida com a libertação das pessoas, porque é muito triste você ver pessoas escravizadas, né? Eu fui e foi uma bênção todo o momento que a gente teve ali, mas eu vi cenas muito dolorosas. E num dado momento, estava muito difícil para vários homens segurar aquele menino, que é uma força excomunal, é uma força absurda. Tem gente que acha que isso é conversa nossa. O meu desejo era que todos passassem por uma situação assim, face to face, para você entender que o mal existe. Só tem um detalhe: o Espírito Santo te ensina que nenhum capeta é maior do que Jesus. A força de Deus está acima de todas as coisas. Nós vamos falar sobre isso. E no dado momento nós oramos por aquele menino. A gente deve ter gastado ali quase 2 horas nas orações. Eram só leigos. Nesse dia não tinha sacerdote com a gente. Nós oramos. E aí, pela misericórdia de Deus, esse menino realmente foi liberto. E quando terminou aquele momento todo, né, que era constrangedor para quem passa tudo isso, a gente tem que olhar para a pessoa com amor, com caridade, sem julgamento. Mas uma coisa me veio ao coração: o Espírito falava, pergunta para ele qual foi a brecha, qual foi o pecado por onde Satanás entrou. E quando ele me contou, ele falou que foi pela pornografia. Já era um vício dele de muitas coisas, e era uma pessoa que liderava grupos de jovem. Então a gente vai entendendo, né, que nós precisamos dar testemunho da nossa vida. Ninguém aqui tem que ser o perfeitinho, porque perfeito é só o Senhor, mas que a gente possa dar testemunho de cristão. Eu não estou aqui para falar do pecado do fulano, do cicrano, do beltrano. Não estou aqui para falar do pecado do padre, não estou aqui para falar do pecado dos meus pais, das minhas irmãs, dos meus tios, dos meus irmãos de missão. Eu estou aqui simplesmente para pedir ao Espírito Santo que confronte a mim. A questão é eu e Deus, não tem nada a ver com o outro. E quando Deus trabalha em nós, essas escamas todas que nos aprisionam aquilo que não é da vontade do Senhor, elas vão saindo. Elas vão saindo. E o inimigo, ele tem até um certo ponto o poder que foi dado a ele aqui na terra. Ele tem, mas quando nós estamos embasados, nós temos que ter autoridade. Só que dentro desse caso de libertação aconteceu um fato que marcou a minha vida, marcou a minha história. Quando uma das pessoas foi orar, uma das servas que estavam lá foi orar por esse rapaz, colocou a mão sobre ele, né? E ele disse, o inimigo, ele ainda possessa o menino ali, naquele momento horrível, ele disse assim: tira a tua mão de mim, você não tem autoridade sobre mim, sua adúltera. Então o inimigo, ele conhece o nosso pecado e ele sempre vai querer expor o nosso pecado na frente de todo mundo. Então marcou muito a minha vida. Se você pegar alguns vídeos meus no YouTube, você vai ver eu falando isso várias vezes. Marcou. E eu falei com Deus: Senhor, que o Senhor não me permita jamais ser envergonhada por aquele que não é nada. Porque o Criador é o Senhor, Ele é uma criatura. Por isso que é importante você ser amigo do Espírito. O Espírito Santo que te convence acerca de tudo. O Espírito Santo que te conduz ao arrependimento. O Espírito Santo que te leva à conversão. Quem te leva à conversão aí, querido, não é sua mãe que insistiu para você estar aqui nessa live, não. Quem te leva à conversão não é tua esposa que insistiu para você estar aqui sentado aí, ó, ouvindo essa live, não. Ninguém te leva à conversão senão o próprio Deus, através da força do Espírito.
Ele convence de todas as coisas. Ninguém pode fazer uma obra que somente Deus pode fazer. Então hoje, que você aprenda a amar o Espírito Santo de Deus, que você aprenda a desejar estar na presença do Senhor, desejar ver a face do Senhor, a face do Deus eterno. Nós precisamos disso. Gente, nós, como pessoas cristãs, eu posso até acreditar que no meio dessas várias pessoas tem alguém que não frequenta a igreja, que não se intitula cristão. Mas a grande maioria, sim. Se não são católicos, são evangélicos, estão aqui dizendo eu sou cristão. E que nosso testemunho de vida seja a maior pregação que a gente faça. A gente não precisa de microfone, a gente não precisa de holofotes, a gente não precisa estar em TV, em rádio para fazer pregação. A gente precisa ter uma vida que as pessoas olhem para nós e falem assim, condiz com aquilo que ele diz acreditar. Muita gente não acredita em Jesus hoje, porque nós não conseguimos dar testemunho de que Jesus muda vida, de que Jesus muda história. Nós não estamos conseguindo dar testemunhos. A nossa vida era para ser o maior testemunho da pessoa olhar e falar assim, eu quero esse Jesus que essa pessoa tem. Eu quero esse Jesus. Mas nós não estamos conseguindo. Então hoje, antes de falar sobre todas as gamas de pecado, porque eu vou entrar nisso, a gente vai entrar numa oração de arrependimento, sim, eu quero falar com você do Espírito que nos convence de tudo, do Espírito que dá para mim e para você a autoridade máxima para a gente transitar no mundo espiritual. Tá cheio de gente aí falando, Deus me dá isso, me dá aquilo, me dá carro, me dá casa, olha meu casamento, olha meu filho, Deus me ajuda a passar no concurso, Deus me ajuda no vestibular. Ok, é lícito você pedir para ele, desde que você faça a sua parte. Mas onde estão os homens e as mulheres que choram pedindo a ele, muda-me, Senhor, arranca de mim o que é vil, para que eu possa contemplar a tua face, porque o que adianta ter carro, o que adianta ter apartamento, o que adianta ter roupa da moda, ser bem sucedido aqui na terra, se você não conhecer a face do leão, do que adianta? Do que adianta? Nós precisamos ter nessa geração homens e mulheres que se levantem dizendo ao Senhor, Deus, o meu pecado me constrange, Deus, eu estou entristecido. Não é porque alguém chegou para você e apontou o dedo na sua cara, porque gente para apontar o dedo na nossa cara tá aí aos montes, mas nós não precisamos de pessoas para apontar o dedo na nossa cara, porque o próprio Espírito vai trazendo esse convencimento dentro de nós. Tá errado, filha, tá errado, minha filha, tá errado, meu filho. Ele traz o convencimento dentro do nosso coração e da nossa vida. Gente para nos julgar tá lotado, mas cadê aquele povo que antes de alguém te julgar, você mesmo diante do Senhor fala, Senhor, o meu pecado tá dilacerando a minha alma, dói. Sabe por quê? Quando a gente peca, a gente se afasta dele. Quando a gente peca, a gente perde a unção que ele mesmo derrama sobre a nossa vida. Quando a gente peca, a gente vai perdendo isso diante do Senhor. E eu e você não podemos perder nada diante do Senhor, nada. Eu quero ler para você uma palavra que está aqui em Lucas. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, para você entender qual é a dimensão da unção. A dimensão da unção que Deus tanto fala conosco. A dimensão da unção que ele está derramando sobre mim, sobre você, sobre os nossos corações. Ele fala que ele deu poder a mim e a você para fazermos coisas infinitas. Ele fala para mim e para você que esse poder nos foi dado por ele. Eu preciso entender que existe uma unção especial sobre mim. Então, antes mesmo de clamar, por isso que eu quis fazer com você esses 3 níveis. Porque antes mesmo de você clamar, e amanhã a gente vai entrar numa oração violenta para a vida financeira e vida espiritual e vida profissional. E eu quero trabalhar isso com você num âmbito muito profundo em Deus. Mas do que adianta você entrar lá só para clamar para Deus abençoar a sua vida financeira quando você não preparou a casa para o maior tesouro habitar no seu coração? Do que valem os tesouros da terra se aquele que é o maior tesouro não pode habitar em nós porque a casa não está preparada para ele?
Nós precisamos preparar a casa para esse Deus. Nós precisamos de verdade. Há uma necessidade de nós prepararmos a nossa casa, a casa do nosso coração para Deus vir, para Deus operar. E aí o Senhor fala assim: eu vos dei poder de pisar em cobras, escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. Eu vos dei poder, Lucas 10, versículo 19. Eu vos dei o poder de pisar em cobras e escorpiões podem estar relacionadas a adversidades, a pecado, a tantas coisas, e sobre toda a força do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. Nós recebemos uma unção do céu tão poderosa. O Espírito hoje vem dizer a mim e a você: receba esta unção que veio do céu. Não tenha vergonha, você e Deus. Não é ninguém apontando nada para você, não. Não é ninguém te julgando, é você. Onde é que estão entrando as brechas que você está dando? O que está acontecendo? Nós colocamos Deus hoje em segundo plano. Por isso que quando o Espírito vem nos convencendo acerca da justiça, a justiça de Deus, porque o mesmo Deus que é misericórdia, e Ele é, mas esse mesmo Deus tem um trono estabelecido sobre a justiça e sobre a verdade. Esse Deus que é misericórdia também é justiça, Ele é justo. Ele é justo. Por isso, fazendo um parêntese, quando alguém faz algo com você que fere o seu coração, te machuca, não precisa você fazer nada contra essa pessoa. Deus é justo para julgar a situação, porque só Deus pode nos julgar. E aí muita gente tatuando essa frase no corpo, usando essa frase plotada nos carros: só Deus pode me julgar. E você não tem medo, não? Porque o julgamento de Deus é um julgamento decisivo. Só Deus pode me julgar, misericórdia, é só Ele mesmo, mas é um julgamento decisivo. Se o julgamento de Deus fosse igual ao julgamento da terra, quem tem alguma coisa a ver com a sua vida? Ninguém. Mas Deus, Ele esquadrinha o nosso interior. Nossos lábios podem estar dizendo coisas bonitas quando a nossa alma está fomentando maldade. Gente, tá cheio de pessoas amaldiçoando as outras. Tá cheio de pessoas liberando palavras de maldição sobre a vida de outras pessoas. É pecado. Tá cheio de gente espalhando conversas que não são reais acerca de outras pessoas. Isto é pecado também. Você pode falar: não, eu não mato, eu não me drogo, não, eu não sou adúltero, eu não faço isso. Tá, você pode não matar com uma arma, mas será que você não mata com as suas atitudes as pessoas que moram dentro da sua casa? Será que você não tem feito o coração das pessoas que moram dentro da sua casa sangrar? E é o Espírito Santo que confronta o nosso interior e que nos revela tudo aquilo que nós fazemos com o outro e até mesmo com a gente. Um dos casos mais dolorosos que eu tive que realmente aconselhar, foi muito doloroso, porque eu fiquei sem entender o que eu falava, o que eu ia falar. É do caso da filha e o pai que se relacionam sexualmente. E ela disse: nós somos apaixonados um pelo outro e a gente não consegue se afastar. E você fala: mas está errado. Está errado, minha filha. Ainda que a Constituição brasileira diz que se vocês forem maiores de idade e for consentimento de ambas as partes, a lei não pode fazer nada contra você, a lei da terra. Mas a lei do céu diz que um pai foi levantado para cuidar de uma filha. Você não tem noção da dor do meu coração quando uma filha vem dizer: eu engravidei 3 vezes do meu pai e ele me fez abortar 3 vezes. 3 vezes o meu pai me fez abortar. Que dureza quando uma filha diz: o meu marido está com a minha mãe, se separou de mim, me deixou com um bebê de 2 meses para ir ficar com a minha mãe. Nós estamos colocando tudo num campo do relativismo, gente. A gente está colocando tudo como normal. Não é normal, não é normal, não é normal. Ainda que falem fora: nossa, que caretice, só que o salário do pecado é a morte. A morte, o salário do pecado é a morte. Pode ser uma morte não física, pode ser uma morte espiritual. Quantas pessoas, depois de fazerem tantas coisas, morrem aqui dentro? É um vazio, uma dor. Quantas pessoas chegam ao suicídio depois de coisas graves cometidas? Deus hoje está dizendo para mim e para você: vamos consertar aquilo que precisa ser consertado. Na realidade, nem é consertado. Vou derrubar e fazer tudo de novo.
Que ele faça comigo e com você o que está lá em Jeremias 18. Que nós sejamos uma argila maleável nas mãos do oleiro. Que ele quebre tudo e faça de novo, para que a gente possa reter a essência do Deus eterno na nossa vida. Quantas coisas a gente tem aí atendido. Quantas coisas. Eu volto para os atendimentos, eu vou passar por um procedimento cirúrgico agora, eu volto para os atendimentos a partir de final de junho, julho. Eu ouço cada coisa que eu falo, Senhor, misericórdia. Senhor Jesus, misericórdia. Senhor, onde é que o Senhor está na vida dessas pessoas? Nós não podemos descartar Jesus na nossa vida como se ele fosse nada. Quando nós consentimos com o pecado, a gente está dizendo para Deus, olha, eu não quero vínculo com você. Quando a gente consente as coisas, a gente está dizendo para ele, olha, eu não quero vínculo com você. Parece duro, mas é real. É real, é a gente dizer para ele, pode deixar, eu me basto, eu me viro sozinha. Ó, tchau. E aí você fala que se dane essas leis, eu não estou preocupada com isso. Eu não estou preocupado com isso. Então, que o Espírito Santo hoje, nesse dia todo especial, venha dizer para mim e para você, deixa eu te mostrar quais são as áreas da sua vida que precisam de alinhamento. E depois que você entender quais são essas áreas, corra para um confessionário. Se você é cristão católico, mas o padre é homem, é pecador. Realmente, pode ser bem pecador mesmo. Mas ainda que ele seja um pecador, existe uma unção sobre ele. E ele é persona Christi. E sobre ele essa unção foi dada para que ele possa, pelo sacramento da ordem, com as mãos estendidas sobre nós, com a estola aqui, colocada sobre a sua vestimenta, ele tem o poder de perdoar os nossos pecados, que a gente possa confessar, e Satanás não tem poder sobre os nossos pecados confessados. Então que hoje, é uma live sem mimimi, Eu sabia que nessa live viriam menos pessoas do que nas outras. Por quê? Porque ninguém quer ouvir falar daquilo que confronta a si mesmo. Só que você não vai ter autoridade para orar para sua família se você não confrontar o pecado que você está carregando agora. Só que você não vai ter autoridade para orar pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, pela tua esposa, pelo teu marido, pelo teu trabalho. Se você não confrontar o pecado, a gente precisa estar alinhado. Nossa, Ale, mas a gente faz tudo certo. Aí as coisas não andam. Quem te falou que não anda? Conversa fiada. Quem te falou que não anda? Você acha que aqueles que andam no erro progridem muito mais? Isso é um engano para nós. A nossa vida não é na terra. A nossa vida não é aqui. Nós temos que parar de pensar que tudo se resume aqui na terra. Que todos os bens estão aqui. Querido, de que adianta ter tudo aqui se você for para o inferno? E é uma conversa que nós temos que começar a ter, porque Jesus está voltando. Sabe, sei lá, que dia que ele vai voltar? Ele pode voltar agora, pegar a gente nessa live. Como é que vai ser, gente? Nós estamos vivendo uma vidinha toda aqui, o que tem? Só que eu, particularmente, eu não gosto do inferno, de nada que vem de lá. Eu não gosto. Eu não tenho ligação com lá, eu não gosto de lá. E passar a minha eternidade lá, sai fora, Deus me livre. Por isso eu venho lutando. Sou perfeita? Lógico que não. Gente, eu já tive pecado de estimação, misericórdia. Eu já tive pecado sim. Pecado sim. E tenho pecado sim. Mas muita coisa eu venho deixando. Então que você também possa, nesta hora, entrar num alinhamento com Deus e falar, Senhor, eu quero uma vida reta. Eu quero uma vida reta. Que é um exemplo de quem tinha tudo para viver a soberania de Deus na terra e perdeu por causa de um pecado. Vou falar de Sansão, o nazireu. Sansão foi escolhido, separado. Sansão foi separado por Deus para fazer algo surpreendente. Os pais de Sansão já eram de idade avançada, o tiveram, o criaram na presença do Senhor. Ele cresceu cheio da força de Deus. Antes de Jesus vir, o Espírito vinha e voltava para o céu. Depois de Jesus, o Espírito veio e fez de nós a sua casa. Sansão trocou toda a unção, toda a eleição de um profeta, de um juiz de Deus, por causa de Dalila. E as pessoas acham que Sansão perdeu a força porque Dalila foi lá e cortou o cabelo do Sansão. Larga de ser bobo.
O cabelo de Sansão não era a força dele, a força de Sansão era a comunhão que ele tinha com Deus. E quando ele perdeu a comunhão, ele perdeu a força, ele perdeu a batalha, ele teve os seus 2 olhos perfurados. Um homem que matava leão na mão, matava urso na mão, que matou 1000 filisteus, matou 1000 filisteus com uma queixada de jumenta, a cabeça de jumenta. Ele matou 1000 homens. Sansão tinha uma força excomunal, não era dele, era a força que vinha do alto. E o que acontece com ele por causa de Dalila, cheia dos encantos? Tá cheio de Sansão no mundo hoje, tá cheio de Dalila também. Por causa dos encantos, o que aconteceu? Ele perde a unção. As pessoas acham que a sua unção estava no cabelo, ele era nazireu, ele não podia cortar o cabelo. Jesus também era nazireu, não cortava o cabelo, por isso que você vê Jesus com o cabelão. Se você não sabia, tá sabendo agora. Escolhido, separado para o louvor da glória do Senhor. Ela corta o cabelo. Naquela hora, ele já estava em adultério, ele já estava com aquela mulher, ele já estava em pecado mortal com ela. Ela entrega ele. Ela o entrega. Ele tem os olhos perfurados e é colocado como um lixo. E é isso que o pecado faz conosco. Nos coloca nos escombros, nos leva para o submundo e nos deixa ali como um lixo. Mas a misericórdia de Deus é capaz de alcançar cada um de nós, porque Deus não nos olha como lixo. Quem olha para nós como lixo é inimigo de Deus, que faz tanta coisa, nos oferece os pratos do engano, a gente come, acha que está tudo bem e depois ele joga a gente para escanteio. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, se levanta. Eu sei que ele se levanta em seu favor e em meu favor, e ele vem nos resgatar. Quando eu vejo o final da história de Sansão, que está no livro de Juízes, ele clamando a Deus. Ele ali, naquele subsolo, com aquelas colunas enormes, e ele clama a Deus pela última vez. Me dê a força que um dia já habitou em mim. E ele consegue derrubar aquelas colunas e aquele castelo todo, aquele palácio, castelo não, aquele palácio vem todo abaixo, em ruínas, porque Deus devolveu para ele a força por 1 minuto. Gente, eu não quero ter força por 1 minuto, eu quero ter força sempre com o Senhor. Que você possa hoje confrontar o seu coração e entender essa verdade revelada que o Senhor está trazendo para mim e para você. Não existe diferença entre pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, seja ele o pecadinho ou o pecadão. Ou a gente assume com Deus agora, ou a gente vai cair. A gente vai cair. Assumamos com Deus agora a verdade. As pessoas não querem mais ouvir falar sobre essa verdade, porque dói, 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 dói. Pior do que você ser confrontado por uma pessoa na terra é você ser confrontado pelo próprio Deus. O próprio Deus chegando para você e dizendo assim, você pecou. Olha o que Davi fez, gente. Davi coloca o amigo dele. Davi coloca Urias na frente de batalha, porque Davi dormiu com a esposa de Urias, Betsabé. Engravidou a mulher. A única forma que ele tinha de sair daquele ileso da cabeça dele era matando o amigo. Ou forjando tudo aquilo. Davi comete adultério e assassinato. E mesmo assim a palavra de Deus diz que Davi foi o único homem segundo o coração de Deus. E o que Deus está dizendo para mim e para você? Quando Davi foi confrontado pelo profeta Natan, Davi se arrependeu. Ele falou, ai que dor, ai que dor. Sonda-me, Senhor, que dor na minha alma, que dor no meu coração. Se você pegar o Salmo 51, que é um salmo que se chama miséria, né? Confrontando as nossas misérias, você vai ver o discurso de Davi, a dor do coração dele, e ele falando, dói, dói, prova-me, Senhor, me limpa, Senhor, que eu seja alvo como a neve, que eu seja limpo, Senhor Jesus. E é isso, Senhor, meu Deus, que a gente possa ser limpo. Então, entendendo esse terceiro nível agora, pra gente entrar na luta de amanhã, aí vai ser uma bênção, porque você vai vencer. Eu estou dizendo para você que você vai vencer, entendendo esse nível, confrontando o seu pecado, dizendo ao Senhor, não, chega. Do que adianta, gente, a gente tá lá na igreja, aleluia, glória a Deus, e fazendo um monte de coisa que, se as pessoas souberem, elas vão se arrepiar, e a gente tem mais medo do que as pessoas descubram, do que Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Nós não podemos ter medo. Deus está vendo. A gente tem mais medo das pessoas do que de Deus. De Deus a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter respeito. Olha o que fala.
Esse Salmo 51, versículo 13, não me rejeites da tua presença, não me prives do teu Santo Espírito. Quando eu leio esse versículo, eu me lembro de Sansão, que por causa de uma Dalila, ele abriu mão de tudo aquilo que Deus tinha escrito no coração dele. Que nós sejamos íntegros, honestos, verdadeiros diante de Deus. Ninguém precisa nos apontar os nossos pecados. Eles são descortinados quando a nossa relação com o Espírito Santo é verdadeira. Que a gente tenha integridade, que a gente tenha verdade, que a gente tenha transparência, que a gente tenha. Vai ser difícil? Vai. Tem pecado que é difícil, a gente vai cair de novo, vai cair. Mas chega uma hora que a gente não cai. Criança, você que é pai, você que é mãe que tá aí. E nós todos fomos beber um dia. A gente começou a andar, caía, levantou. Hoje a gente anda tranquilamente, ó. Nem cai mais. Só quando escorrega, né? A gente anda. E que Deus possa te ajudar e te levantar nesse momento e nessa hora, para que você venha a entender que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor. Muitas vezes a pessoa fala, eu tô sendo atacado pelo diabo. O diabo fala, não tem nada a ver com isso não. É seu pecado que não deixa você fluir. Como é que uma pessoa que não é correta com seus funcionários vai ser próspero? Ele pode, por um período, ajuntar uma certa quantia de dinheiro. Lá na frente perde tudo, gente. Perde tudo. Como é que uma mãe pode ser honrada se ela não é fiel com seus filhos e o seu esposo? Assim sucessivamente o seu marido. Quantos homens deixam as mulheres aí, ó, largadas ao léu por causa de outras farras, desculpa a expressão, não devia nem falar o que eu vou falar, porque vai ter um monte de gente me enchendo a paciência, mas por causa de outras transas, eles largam largam a esposa pra trás com o filho pequeno, com tudo, esqueceu, deixa tudo, acabou. Lá na frente, gente, é só Deus, é Deus que confronta aquela pessoa. Quantos filhos trocam os seus pais? Quantos? Por causa de tantas perdições aí fora, e falam palavrões com pais, e xingam o pai. Eu vi cenas muito próximas aqui no meu bairro, de um filho que batia na mãe. Todas as vezes que ele começava a espancar a mãe dele, era um desespero. Quantas realidades dolorosas, quantas vezes nós estamos ali dizendo amém, 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 e o nosso coração está cheio de ódio, cheio de falta de perdão. Vamos consertar o que precisa ser consertado, vamos consertar o que precisa ser consertado. Que vazio é esse que você tem que passar de cama em cama, pegar todo mundo pega todo mundo, ninguém é de ninguém, continua todo mundo vazio, sozinho, solitário, mal resolvido, e só o sangue do cordeiro que eu não posso falar o que eu quero falar. Tá tudo errado, gente, tá tudo errado. Quantas vezes nós estamos dizendo para Deus, amém, Senhor, e a gente desce até o chão, a gente canta as pornografias, nossa boca tá cheia de pornografia, nossos ouvidos estão entupidos de músicas que dizem contrário à vontade de Deus, e a gente tá fazendo tudo que é contrário à vontade de Deus, e a gente vira para Deus, o Senhor podia me abençoar e falar, pega a senha 3 milhões lá atrás e volta lá pro final, até você se converter verdadeiramente. Nós não podemos viver no engano. Deus quer dizer para mim e para você, chega, basta, acorda, levanta, muda de vida. Nós precisamos. Quantas pessoas vão dizer, não gostei dessa live, não tem problema você gostar ou não gostar. O importante é que você mude o seu caminho, para que você possa orar por todas as realidades da sua vida com autoridade e não ficar aí refém da sua mente, refém de pensamentos tortuosos, refém de tantas coisas que você gostaria de esquecer. Porque o pecado faz isso com a gente, ele nos atrasa, ele nos faz refém e escravos. Nós nos tornamos escravos quando o pecado reina na nossa vida e nós não somos escravos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Gálatas 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa unção que Deus derramou sobre nós para pisar em cobras, serpentes e todo o poder do inimigo ir pro chão. É para quem tá realmente alinhado com Ele. Vamos crescer, gente. Vamos crescer espiritualmente. Eu recebo mensagens, nossa, você tá sendo tão dura ao falar essas coisas. Eu não tô sendo dura, não, tô sendo realista. Duro vai ser você descer pro inferno de carrinho de rolimã. Isso vai ser duro. E não tem ninguém para te socorrer. Isso vai ser duríssimo.
Então vamos crescer de verdade. Não é uma pessoa moralista dando lição de moral, é palavra de Deus, gente. Palavra de Deus, tá aqui na palavra, tá aqui na palavra. Tá cheio de jovem aí que era criado na igreja, que vivia na igreja, ia para os grupos de jovem, fazia oração daqui, entrou para a faculdade, parece que comeu um tóxico estragado do inferno, que virou contra Deus, tudo é permitido, perdeu foi o que? Caráter. Aquilo que está impregnado na nossa alma, ninguém pode roubar de nós. O que está impregnado na nossa alma, ninguém pode nos roubar. Tá cheio de gente aí que diz que conhece a Deus, conheceu a Deus. Hoje eu não acredito muito na Trindade, eu não acredito que o Espírito Santo... Ah, me poupe, me poupe. E aí, essa vergonha toda, nossa, era líder de louvor, nossa, era pregador, nossa, era pastor, nossa, era isso. Agora já não acredita mais, nunca conheceu a Deus, porque quem conhece a Deus, ainda que você peque, como Davi pecou, grave. Assassinato e adultério são coisas graves, mas ele foi confrontado na alma e Deus não hesitou um segundo em enfiar a mão no esterco e tirar Davi do esterco, da mesma forma que ele faz conosco. Quem hoje que diz que um dia conheceu e vive aí no escárnio, nunca conheceu Jesus. Nunca conheceu. Cuidado com essas teorias, essas teologias que fazem você ir contra a vontade de Deus. Cuidado. É pecado sim. E a gente vai se preparar para orar em nome de Jesus. Porque se o Instagram pudesse ficar umas 2 horas, essa live ia durar umas 2 horas, porque hoje eu estou no embalo do Espírito. Nós precisamos crescer, Nada pode nos roubar, não. Não é uma transa, não é nada, não é dinheiro, não é nada pode nos roubar do amor de Deus, não, gente. Nada pode tirar de nós aquilo que Deus trouxe para nós, não. E a gente tem que ter esse senso, essa responsabilidade. Nós temos que ter essa responsabilidade com o Senhor. E para de falar que é o capeta que tá tocando na tua vida, quando na verdade não é capeta, não. Na verdade é seu pecado, viu? É seu pecado. E aí, nossa, minha vida não anda pra frente. Não vai pra frente mesmo, não, porque você tá carregando um monte de peso do pecado. Como é que você anda pra frente carregando um monte de pedra? Até falei errado agora. Como é que vai pra frente carregando um monte de pedra? Sabe? Vamos crescer. Ah, falar de prosperidade? Oh, aleluia. Nossa, Deus vai me dar, Deus vai fazer, vai restaurar meu casamento, vai. Mas antes ele vai fazer você confrontar aquilo que tá dentro do seu coração. O que é verdade. E o que é engano tem que sair. Tem que sair, em nome de Jesus, sabe? Em nome de Jesus tem que sair. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, não tem, ninguém é melhor do que ninguém, eu não sou melhor que você não é melhor que eu, não. Mas que a gente tenha coragem de confrontar aquilo que Deus está mandando a gente confrontar, pra gente não ser essa brecha aberta aí e falar, ai, Deus não opera na minha vida. É claro que ele não vai operar na sua vida enquanto tem lodo, né? Tem esterco pra tudo enquanto é lado, não tem como ele operar. Não tem como. Então que a gente peça ao Senhor essa graça. Sabe? Peça mesmo. Quantas vezes eu tive que fugir de tantas propostas que me são propostas até hoje, coisas que me são propostas até hoje. E eu falo, não foi pra isso que eu fui criada. Ah, eu tenho vontade? Ah, pode ser que eu tenha vontade sim. Eu sou humana. Mas eu falo, não dá pra quebrar a minha relação com Deus. Sabe por quê? Na hora que você quebra a sua relação com Deus, o demônio senta e faz assim. Eu sabia que você ia cair. A gente não pode quebrar. A gente tem que ser firme. É fácil, não, mas a gente pode. E que todos os pregadores, todas as pessoas aí, não coloquem fardos pesados nas costas de ninguém. Porque antes de eu pregar pra você, eu quero é viver a minha vida, tá? Antes de eu pregar pra você, eu quero é viver. Porque não é você que vai salvar a minha vida, é o próprio Deus. É o próprio Deus que vai salvar a minha vida. Então que a gente possa ter essa verdade, tá bom? Não é colocar fardo nas costas do outro quando a gente não faz. Porque tá cheio de mãe, pai, irmão, todo mundo pregando pra todo mundo, falando, todo mundo faz isso. Mas lá no secreto a gente tá fazendo tudo errado. Então vamos parar e analisar isso de verdade. Porque a gente está subindo os níveis espirituais e a gente tem que crescer. Crescer mesmo, sabe? Crescer mesmo.
E aí, para todas as pessoas que falam aí, Alessandra, faz aí essas lives motivacionais. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Isso aqui não é motivacional, não. Isso aqui é mudança e vergonha na cara. Então, Deus é Deus em primeiro lugar. Não confunda uma coisa com a outra. Isso aqui é Deus em primeiro lugar. Eu estou simplesmente dizendo para você. Tá cheio de gente aí rindo, criticando as lives que eu tô fazendo agora. Não tem problema. Se 10 pessoas que estão aqui mudarem de vida, valeu a pena cada live que eu fiz. Cada live, e eu vou continuar fazendo com a mesma roupagem, com a mesma linguagem. Ache a pessoa o que ela quiser. Eu vou continuar fazendo. Continuar fazendo. E de uma certa forma motiva sim a pessoa a olhar só para Jesus, porque é Jesus o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Oremos ao Senhor que pode todas as coisas. Oremos ao Senhor que tem poder e autoridade. Oremos ao Senhor que é eficaz em tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do seu Filho Jesus, nós clamamos agora o teu sangue redentor sobre as nossas vidas. O teu sangue que nos alinha, que nos liberta. Que o Senhor venha fechando e selando todas as brechas, que nós possamos confessar diante de ti os nossos pecados. E que toda mudança necessária e conversão na nossa vida seja real e verdadeira. Nós assumimos hoje, Jesus, essa mudança diante de ti. Nós assumimos a verdade. Nós não podemos entrar em batalha espiritual quando nós ainda continuamos fracos. Quando nós ainda continuamos com pecado, com mentira. Deus é Deus. Deus é Deus que veio nos alinhar. Então venha nos alinhar agora, Jesus. Alinha a nossa mente. Alinha, Senhor, o nosso coração. Alinha os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos. Alinha as nossas mãos, os nossos pés, Senhor. Alinha, Senhor, a nossa sexualidade. Alinha os nossos desejos. Alinha as nossas vontades. Alinha o nosso coração para que a gente possa ser de verdade na tua presença, de verdade. Deus, eu não quero ser um instrumento de farsa. Eu não posso falar para o povo fazer uma coisa quando eu ainda não faço. Fala isso para Deus. Converta-me. Nesse dia não é oração para tua casa, é oração por você. Eu assumo a libertação do Deus vivo na minha vida. E hoje você vai clamar o sangue de Jesus sobre a sua vida. Abre a tua boca e fala. O teu sangue tem poder. Teu sangue cura. Teu sangue me liberta. O teu sangue me restaura. Alinha, Senhor, toda a minha vida na tua presença. Lava-me no teu sangue. Purifica-me. Que eu não me afaste da tua presença. Que eu não me afaste da tua presença. Não retire o teu espírito de mim, Senhor. Não retire o teu espírito de mim, Senhor, porque sem o teu espírito eu morro. Sem o teu espírito eu morro. Eu não quero ser como Sansão. Diz isso para ele, eu não quero. Eu não quero ser como Sansão, Jesus. Eu não quero. Alinha, Senhor, o meu interior. Alinha a minha vida na tua presença. Alinha. Não importa o que os outros falam. Não importa a crítica que os outros fazem. Que eu seja verdadeira na tua presença. Que eu seja real na tua presença. Tira de mim esse vazio. Vai dizendo para ele o vazio. Que eu quero suprir com os meus pecados. Que o Senhor venha agora, Jesus, me confrontar. Mas ao sair da tua presença, que eu saia cheia do teu espírito. E vitoriosa, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Fala para ele, não afasta de mim a tua presença. Não afasta de mim a tua presença. Converta-me, Senhor. Converta-me, Senhor. Fala para ele, não afasta de mim a tua presença. Não, Senhor, de mim não afasta a tua presença. Eu não quero ser como Sansão. Eu não quero ser como Sansão, que um dia experimentou o melhor do céu e perdeu tudo, porque ficou longe da tua presença. Gente, uma vida sem a presença do Espírito não é nada. Eu falo isso porque o Espírito Santo é tudo para mim. Que ele não te deixe cair, que ele não te deixe, que você possa lutar. Lute, reaja. Peça ao Senhor. A gente está cheio de conivências com um monte de coisas e depois pede para Deus resolver os erros que nós trazemos para a nossa vida. Nem tudo é demônio. Tem coisa que é pecado e nós estamos trazendo pecado para dentro da nossa vida e da nossa história e culpando Deus. Pede a Jesus com toda a humildade do seu coração. Se é mentira, pede. Se é na sexualidade, pede.
Se é na forma de administrar sua vida financeira, pede. Se é dentro da sua casa, pede a Ele que tira todo o pecado, que Ele venha tirar todo o pecado da sua vida. E que esse vazio que você carrega dentro da sua alma seja preenchido pela força do Espírito Santo de Deus. Eu volto a repetir. Não me rejeites da tua presença e não me prives do teu Espírito Santo. Não me rejeites da tua presença, Senhor. Não me rejeite da tua presença, Senhor. Não me rejeite da tua presença. Eu não consigo viver sem o teu Espírito. Eu não consigo viver. Converta-me. Que a gente seja testemunho de verdade. Que dentro da nossa casa as pessoas vejam que de fato nós somos de Deus. Chega. Chega de falar de um Deus e não viver esse Deus. Chega. Nós não podemos mais aceitar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Coloca a mão sobre a sua cabeça. A gente vai precisar encerrar, porque daqui a pouco o Instagram vai derrubar a live, mas coloca a mão sobre a tua cabeça e clame o sangue de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua história. Clame o sangue de Jesus sobre a tua vida e a tua história. E peça ao sangue de Jesus que te limpe, que te lave, que te purifique. E se você precisa procurar um sacerdote, confesse o teu pecado. Que hoje seja um dia de decisão. O pecado não é para aqueles que amam o Senhor. Nós precisamos lutar contra ele. Nós precisamos lutar contra ele. Vou repetir. Não me rejeites da tua presença e não me prives do teu Santo Espírito, Senhor. Não me prives do teu Santo Espírito, Senhor. Que a Santíssima Virgem Imaculada nos apresente a Jesus agora e que a gente possa estar alinhado para o nosso momento de oração de amanhã, que vai ser sobrenatural. Que Deus possa abençoar vocês. Hoje eu falei um pouco mais e orei um pouco menos. Amanhã a gente compensa. Amanhã a gente compensa. Mas eu precisava falar daquilo que Deus escreveu na minha alma. Não me rejeites da tua presença, Senhor. E não me prives do teu Santo Espírito. Não me prives. Que nada venha roubar de mim a presença de Deus. Nada. Nenhum prazer momentâneo. Nenhum prazer momentâneo substitui a presença eterna do Deus vivo. Nosso lugar é no céu. Nosso lugar é no céu. Nosso lugar é no céu. Que nós possamos pensar, sonhar com o céu. O céu é o nosso lugar. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Quero deixar um recado para você que é mulher, que também está me perguntando tanto nas mensagens, eu não estou conseguindo responder tudo. Quer ser uma leoa ungida? Eu vou deixar o link para você. E você que é leoa, dia 1º é o sorteio. Eu vou estar na casa de uma das leoas para orarmos juntos. Eu quero orar com você, eu quero amar você, eu quero escutar sobre a sua vida, eu quero declarar dentro da sua casa que Jesus Cristo é o Senhor. Essa casa que vai ser sorteada, você pode ter certeza, eu vou entrar com toda a unção da minha vida. Eu vou jejuar para isso, para estar orando com você de verdade, porque nós precisamos nos ajudar. Mulheres ajudam mulheres, a gente não derruba pessoas. E uma mulher alinhada em Deus, ela é fonte de cura e de bênção por onde ela passa. Eu estarei na casa de uma leoa na próxima semana, próximo sábado. Eu vou entrar dentro da casa de uma dessas mulheres para glorificar o nome do Senhor. E se você quer crescer em sabedoria, maturidade e capacitação, venha fazer parte dessa comunidade. Eu te encontro amanhã para falarmos de trabalho, de vida financeira, de inteligência espiritual e de autoridade. Amanhã começa a guerra. Se prepare e entre no jejum. Beijo, desculpa correr, porque senão o Instagram vai derrubar a live. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Vá pra cima. Não me rejeites da tua presença, Senhor, e não me prives do teu Santo Espírito. Para de comer vômito do demônio. Você foi criado para sentar à mesa com o Senhor e se fartar no banquete do Cordeiro. Deus abençoe. Até amanhã. Amo vocês.